Olá pessoal, olá mulheradas. E aí, como é que estamos aí na menopausa? Como é que estão as coisas com vocês? Difícil, né? É difícil, mas a gente consegue. Mas olha só, hoje eu vim aqui, eu estava orando muito e hoje eu vim aqui, eu vim para fazer um vídeo diferente. Eu não vou falar da menopausa. Eu já anotei até algumas coisas ali, umas dicas boas para dar. Mas hoje, essa semana é Semana Santa e eu queria falar um pouquinho de Deus, de fé, de esperança, de força espiritual, porque a gente sabe que a gente está vivendo esse momento de menopausa e nesse momento de menopausa a gente entra muito em depressão, a gente fica muito triste, a gente fica muito chorona, a gente fica tudo isso. Eu fico também, eu sei o que é isso. Mas a vida espiritual da gente também, ela precisa ser tratada. E o único medicamento que a gente tem para tratar a nossa vida espiritual hoje é Deus, é fé, é esperança, é clamar, é pedir, é orar, é chorar no pé da cruz. Esse é o medicamento que a gente tem para curar a nossa vida espiritual. Porque a gente tem cura de tudo, hormônio, gripe, resfriado, alergia, tudo a gente tem, não tem? A gente tem um medicamento. Mas qual é o nosso medicamento para a nossa vida espiritual? Qual é? Às vezes a gente não sabe. E esse medicamento espiritual, ele é de graça. Não é cobrado. Você não paga nada. É tudo de graça. Por quê? Porque quando a gente busca no Senhor, o Senhor nos dá tudo de graça. Ele não cobra nada. Ele é tão bom que ele não cobra nada. Então hoje eu não vou falar para vocês de hormônio. Hoje eu quero falar para vocês no momento que a gente, através desses hormônios que a gente perde, através da menopausa que a gente sente, a gente também se sente fraca na fé, a gente se sente debilitada, a gente se sente fraca, a gente se sente chorona, a gente se sente triste. Gente, a gente se sente triste, muita tristeza vem no nosso coração. Mas essa tristeza a gente pode dominar ela através da nossa fé. E a gente não pode deixar de alimentar a nossa vida espiritual. É uma coisa que a gente não pode deixar de alimentar. Nossa vida espiritual ela é fundamental para que a gente consiga passar por tudo isso. Então eu vou ler só um salmo aqui para vocês terem uma noção de como a gente precisa de Deus. A palavra de Deus no Salmo 121, ele diz assim, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará, nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse salmo aqui, ele é muito bom, porque ele fala assim, de onde me virá meu socorro? Elevo meus pensamentos para o mundo, de onde me virá o meu socorro? Aí às vezes a gente pensa assim, o meu socorro vem se eu tomar um remedinho, tá tudo bem, vai vir, vai melhorar. Meu socorro vem de qualquer coisa assim. Gente, olha só, essa palavra é tremenda, porque o nosso socorro só vem do Senhor. Não tem outro socorro que não seja o do Senhor. Ele vem, Ele faz, Ele reina, Ele traz. A nossa felicidade está no Senhor. E muitas das vezes a nossa fé ela abala, muitas das vezes a nossa fé fica muito fraca. A gente fica fraca espiritualmente. Quando a gente fica fraca espiritualmente, a gente precisa de alguém para nos fortalecer, alguém para orar por nós, né?
Muito bom quando as pessoas oram por nós. E como tem gente que ora por nós, vocês pensam que não. Ah, eu acho que ninguém ora por mim. Ora sim, muita gente ora. A família ora, o povo da família ora, o povo da igreja ora. As outras pessoas que fazem, muitas das vezes a gente faz vigília. A gente está fazendo vigília para orar pelo povo. O povo em geral, é todo mundo. E nós mulheres estamos muito debilitadas a isso. A essa fraqueza de fé. Fraqueza, de onde virá meu socorro? Eu estou sozinha, eu não tenho ninguém. Não, nós temos sim, nós temos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que Ele não vai nos deixar sozinha. Ele vai estar presente na hora da tribulação, Ele vai estar presente quando você busca, quando você clama, quando você chora, quando você pede. O Senhor ouve o tempo todinho, Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele está ouvindo o nosso pedido. E nós mulheres que pedimos para a nossa família, nossos filhos, nossa casa, nosso casamento, nossa vida financeira, nossa vida espiritual, tudo isso. E às vezes a gente está fraca. A gente não quer pedir, a gente não sente vontade de pedir, a gente está com raiva, a gente está, muitas das vezes, triste. E essa tristeza faz com que a gente se afaste de Deus. Às vezes a raiva faz com que a gente se afaste do Senhor. E nesse momento que a gente se afasta do Senhor, nada resolve. Não vai ser nem o remédio de menopausa que vai resolver. Ele ajuda, mas a nossa fé, a nossa busca em Deus tem que estar em primeiro lugar de tudo. Tudo isso, a gente tem que ter, a nossa fé tem que ser primeiro. Porque quando a gente busca o Senhor, Ele traz todos os lugares, Ele aponta tudo no nosso favor. Ele aponta tudo aonde a gente tem que estar, o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer. É Deus que nos instrui a fazer tudo isso. É Deus que mostra o caminho para nós, aonde nós podemos ir. E essa semana é uma semana para mim que é uma semana muito triste para mim. Eu fico chorona, eu fico triste e ao mesmo tempo eu fico alegre, porque é uma semana de Semana Santa. É uma semana em que você vai perceber que ninguém fez por você o que Deus fez. Que deu o único filho que Ele tinha para morrer na cruz por nós. O Senhor morreu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele é presente, Ele está presente na nossa vida. Mas o que Ele passou, ninguém passa. Ninguém vai passar. Ninguém vai dar o seu único filho para morrer por pessoas que estão no mundo, que às vezes a gente fala que não é merecedora de Deus, mas é. Porque elas são misericordiosas, o Senhor tem misericórdia dessas pessoas, que são pessoas más, que são pessoas que querem tirar teu tapete, pessoas que fazem mal para você, tudo isso. E o Senhor, Ele deu o Filho dele para morrer por nós. Aí eu pergunto, quem somos nós? Então, a gente precisa amar o Senhor acima de tudo nesse mundo. A gente precisa amar a Deus acima de tudo. Porque vem aí, já chegando aí, estamos na Semana Santa. Uma semana no qual a gente puder fazer um jejum, a gente faz pela nossa vida. Se você puder tirar o teu almoço num dia, você tira, ou tua janta, ou um café, ou uma televisão, alguma coisa que você queira fazer, um jejum, faz pela essa coisa maravilhosa que foi Deus dar a vida do Filho dele por nós. Pela vida de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, está vivo, está entre nós, faz por nós. Tudo que a gente clama a Deus, Ele faz. O Senhor faz tanta coisa boa para nós. É o Senhor que faz. E muitas das vezes a gente não dá esse reconhecimento, apenas agradecer, levantar e falar, Senhor, muito obrigada porque eu estou aqui, eu estou viva. Às vezes a gente está passando uma dificuldade muito grande. Eu sei que a gente passa uma dificuldade muito grande. Mas o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor só não vai fazer aquilo que você não quer. Jesus Cristo não quer ser engolido, Jesus Cristo quer ser amado. Eu não posso falar para vocês assim, olha, vocês têm que aceitar Jesus, toma aqui, ó, enfio dentro da tua goela. Ele não quer isso. Ele não quer, Ele quer ser amado, Ele quer por amor, Ele quer sentir que você ama Ele. E quando a gente ama Jesus Cristo acima de tudo, Deus Todo-Poderoso, tudo muda na nossa vida. Tudo é diferente, é muito diferente quando a gente coloca Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Às vezes a gente fica com raiva de tanta coisa, mas a gente tem que pensar assim, não, eu tenho que colocar Deus
nesses problemas todinho. Porque quando eu colocar o Senhor nessa dificuldade, nesse problema, eu sei que Deus vai vir ao meu favor. Ele vem ao seu favor. Ele faz. Não tenha dúvida, não duvida do Senhor, porque Ele faz. Mas depende de nós. Depende da nossa fé. Depende se você vai querer que Ele faça. O Senhor não intromete na vida de ninguém sem que ninguém queira. Às vezes as pessoas falam, não dá certo para mim nisso, não dá certo naquilo. Já colocou o Senhor, já perguntou a Jesus Cristo se é isso que Ele quer para a sua vida? Porque nós não podemos querer que Deus esteja nos nossos planos. Não, nós temos que pedir a Deus para que Ele nos coloque no plano dEle. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então não adianta eu querer que Deus faça o que eu quero, porque eu não vou estar preparada. Eu posso não estar bem. Não pode ser isso que Deus escreveu para a minha vida. Então eu tenho que pedir a Deus para que Ele me coloque no plano dEle. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Qual os teus planos na minha vida? Porque tem coisas que eu quero e eu não estou conseguindo realizar. Então é porque não é esse o plano de Deus na minha vida. E às vezes a gente fica martirizada, não, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser boa nisso, eu tenho que ser boa naquilo. Deus já preparou nossos planos, Deus já preparou tudo para nós. Está tudo já escrito. Mas a gente precisa ter a sensibilidade e a humildade de saber aonde Deus quer nos colocar. Será onde Deus quer me colocar? Ontem eu estava falando para o meu marido uma coisa assim, que eu fiquei muito triste. Que eu falei assim para ele, eu estou me sentindo tão inútil. Porque eu estudei, eu trabalhei, eu fiz, eu aconteci. E hoje a gente vê que a idade vai chegando, a gente acha que a gente é inútil. A gente acha que a gente não serve mais para nada, porque a gente vai ficando velha. E a gente pensa que eu tô velha, o que adianta? Eu tô velha, agora acabou, o que eu tinha para fazer eu já fiz. E ele falou assim para mim, uma grande coisa que ele falou para mim assim, será que você é inútil mesmo? Veja bem, tu tá fazendo uns vídeos aí que já 3 vezes que eu tive perto de você, pessoas vieram perto de mim, de você e falaram assim, nossa, eu gostei tanto do teu vídeo, de tu ter falado da menopausa, porque eu tô passando por isso. Caramba, eu nem conhecia, não sabia que todo mundo tinha isso. Eu fui numa festa numa sexta-feira e lá tinha 3 médicas, essas médicas que estão me ajudando. E elas falaram assim, Vânia, continua fazendo teu vídeo da menopausa, porque é isso aí. Tem muitas mulheres que estão sofrendo, estão passando por tudo isso e o teu vídeo ajuda. E outras meninas lá, que é prima do meu marido, falaram pra mim também isso. Caramba, Vânia, que vídeo bom, eu tô passando por tudo isso. Eu tô nesse momento difícil da minha vida, eu não sei resolver. Eu não sei como falar com meu marido. E eu falei pro meu marido isso, ele virou e falou assim, poxa, você tá fazendo esses vídeos, eu nem sabia. E você já pensou o quanto que você tá ajudando gente com isso? Ainda que eu ajudasse uma pessoa, eu já me sinto satisfeita de eu ajudar uma pessoa, porque de repente uma pessoa está passando pelo que eu estou passando e ela está se espelhando em mim, falando assim, poxa, que bom que você passou, que bom que você está dando essas dicas, que bom que você está me ajudando nisso. E às vezes a gente pensa que a gente é inútil, que a gente não vale nada, que a gente não está fazendo nada para ajudar. E eu falei para Deus, Senhor, eu posso ajudar em quê outras pessoas? Porque se eu estiver nessa vida e não puder ajudar uma pessoa, eu vou me achar inútil. Porque eu estou nesse mundo para ajudar. Eu não estou nesse mundo para ter. Eu estou nesse mundo para ajudar alguém. Para poder chegar perto de uma pessoa e falar assim, você precisa da minha ajuda. Você quer ser ajudada? Eu posso te ajudar? Porque olha só, como é bom para mim quando chega uma pessoa perto de mim e fala assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? Em que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para você para te ajudar no momento que você está precisando? De repente, gente, a gente não está precisando de dinheiro. Desculpa pela emoção. De repente a gente não está precisando de dinheiro. A gente não está precisando de comida. A gente às vezes está precisando de uma palavra amiga, de uma pessoa de chegar para você e falar assim, olha só, você não está sozinha aí. Eu estou aqui, eu posso te ajudar. Eu posso falar alguma coisa para você, olha só, da onde vem nosso socorro? Vem de Deus. Eu posso te ajudar na fé. Vamos pedir uma ajuda, vamos lá na igreja, vamos conversar com a pastora, vamos pedir uma oração.
Porque a gente não é forte o tempo todinho pra gente achar que a gente tem que fazer tudo sozinha. Não, nós não somos fortes para isso tudo. A gente cuida de casa, cuida de marido, cuida de filho, cuida de trabalho, cuida de tudo. Tudo é a mulher. E tem uma hora que a mulher não aguenta. Tem uma hora que a mulher precisa de refúgio, de fortaleza. E da onde vem? Vem de Deus. E hoje eu estou aqui para falar para vocês, não é de menopausa, não é do sintoma que a gente sente, não, é de Deus. É de Deus, sabe? Porque que coisa boa se o Senhor não tivesse morrido, não tivesse dado a vida dele por nós. Olha, você já se colocou no lugar de Jesus Cristo? Já se colocou? Como que ele sofreu? Eu não gosto de ver a passagem do Senhor. Toda vez que tem na igreja a passagem. Eu me emociono muito porque eu vejo e falo, Senhor, eu não faria isso. Eu não daria meu filho para fazer isso. Eu nunca daria os meus filhos para passar o que ele passou por esse povo todo que está aí. Não daria mesmo. Eu sou muito sincera, eu não daria. Eu jamais daria os meus filhos para passar por tudo isso pelas pessoas. Tu já pensou, e o único filho que você tem, você viu o teu filho sofrer aquilo ali? É muito triste e a gente às vezes não dá valor a isso. A gente não dá valor que Jesus Cristo passou tudo aquilo ali por nós. Então essa semana é Semana Santa, é uma semana, tira para refletir. Tira essa semana para vocês pensar como é que está a vida de vocês espiritual. Tira essa semana para vocês colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor. Para que Deus dê força espiritual para vocês. Para que Deus venha renovar a nossa força, o nosso socorro. Falar para o Senhor, Senhor, o meu socorro vem do Senhor. E eu preciso do Senhor. Eu preciso 24 horas que tu me sustente, que tu me coloque de pé. Porque eu estou passando por dificuldade. Eu estou passando por uma fase difícil na minha vida. E muitas das vezes essa fase na minha vida é espiritual também. Porque eu estou fraca na fé, eu estou desgastada, eu estou vazia. Então como que eu posso me preencher? Eu só posso me preencher com o Espírito Santo. E se Deus me preenche com o Espírito dele, eu consigo ficar forte, eu consigo lutar, eu consigo levantar da cama, eu consigo fazer certas coisas, eu consigo procurar um médico, porque Deus vai colocar, em nome de Jesus, um médico no caminho de vocês, para que eles possam ajudar. Para que eles possam repor essa energia de vocês, de todas nós, porque nós somos mulheres. E para dizer uma grande verdade que eu vou dizer para vocês, nós mulheres somos iguaizinhas, nós não temos diferença. Muitas das vezes tem mulheres que não estão passando por isso, graças a Deus, mas pode estar passando por outras coisas. Às vezes elas pensam, não tem essas coisas que vocês tudo têm na menopausa. Mas sempre elas vão ter uma coisinha, uma quedazinha de pressão, ou uma depressão, ou uma tristeza, e às vezes elas não sabem. Que às vezes é um hormônio. E aí a gente precisa de quê? Numa vida espiritual, a gente precisa estar forte na fé, porque se a gente não estiver forte na nossa fé, a gente não vai conseguir fazer o que a gente tem para fazer no dia a dia, levantar, fazer tudo o que a gente precisa fazer, seguir com a nossa vida, com o nosso filho, com a nossa família, porque Deus colocou a gente na casa para isso. A mulher precisa ser sábia. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. E a tola destrói. Às vezes a tola destrói justamente por falta de sabedoria. E sabedoria de Deus. Primeiramente a gente tem que ter sabedoria em Deus. Perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor quer que eu te sirva? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que ser crente. Gente, ninguém está obrigando ninguém a ser crente. Ninguém está obrigando ninguém a ser evangélica, católica, ou seja o que for, não importa a tua religião. O Senhor é um só. É Ele que vai te mudar. É Ele que vai trazer transformação na tua vida. As pessoas têm medo de aceitar Jesus. As pessoas têm medo de querer ter uma vida com Deus, porque fala, não, o crente é isso, o crente é aquilo, o crente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é assim. É Deus que vai te moldar. É Deus que vai fazer na tua vida do jeito que Ele quer. Crente não é igual a crente. Entenda uma coisa, eu sou crente, não vou ser igual a outra crente, que é outra crente, que é outra crente. Eu vou ser do jeito que Deus quer que eu seja.
Eu vou ser crente do jeito que Deus vai fazer comigo, que eu tenho que buscar para o Senhor como que Ele quer que eu seja. Porque não é porque eu sou crente que eu tenho que ser crente igual a fulana. Afinal de contas, todos nós somos crentes. Crente é o que crê. É só uma religião evangélica. Eu não posso ser religiosa. Eu não posso ser isso. Eu tenho que ser serva do Senhor. Eu tenho que saber o que Deus quer que eu faça. Eu estou dentro de uma igreja que eu não posso usar um brinco, eu não posso passar um batom, eu não posso ter uma autoestima. Isso é doutrina, gente. Isso é doutrina. Deus não falou para você fazer isso. Deus não falou que você tem que ir para a igreja onde você não pode ter uma higiene no teu corpo. Deus não falou para você que você não pode passar um batom, que você não possa ficar bonita, se sentir bonita. Muito pelo contrário. Nós somos a princesa do Senhor. E se nós somos princesa, nós somos linda. E nós precisamos estar linda, ter autoestima de nos vestir bem. De estar bem, de estar cheirosa, arrumada, bonita. Eu tinha medo de ser crente, eu tinha medo, pavor de ir para a igreja. Porque eu sempre fui vaidosa. Eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei de andar bonita. E eu achava que a igreja ia me tirar isso. E quando eu fui para a casa do Senhor, que eu senti que Deus me chamou, eu fui. E quando eu me arrumava para ir para a igreja, era diferente, eu ia mais bonita ainda. Eu faço questão de ir linda para a igreja, porque eu estou indo para servir um Deus maravilhoso, um Pai querido que me ama. E quando meu marido me via eu arrumada, porque ele não era evangélico, ele não queria Deus, ele falava para mim assim: ué, por que tu vai assim, tão bonita, igual você sempre foi? Eu falei: porque eu vou servir um Deus lindo e maravilhoso que me ama. Eu quero estar linda para Ele, eu sou noiva dele. E ele falava: mas não pode, crente não pode fazer isso. Eu falei: não, você está enganada, você está enganado. É muito pelo contrário. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente tem o Senhor dentro do nosso coração, aí que a gente quer ficar mais linda, mais bonita para Ele, porque Ele é merecedor da nossa lindeza, da nossa boniteza, da nossa limpeza, da nossa boniteza. É para Ele, é por Ele. E ele ficou encantado com aquilo, porque o que ele falou? A minha mulher não perdeu aquela essência que ela tinha. Ela continua linda, maravilhosa, bonita. E melhor agora, porque ela está cheia do Espírito de Deus. Então é isso que eu quero falar para vocês. Não tenha medo de servir o Senhor, não tenha medo de ser serva do Senhor, porque Ele vai cada dia mais, Ele vai te lapidar. Ele vai fazer você ficar mais bonita, mais linda. Não pensa que se você for aceitar Jesus, que você vai ter uma vida com Deus, você vai mudar o teu estilo, isso e aquilo. Quem vai te mudar é o Senhor. Ele que vai te fazer mais bonita. Muitas das vezes a gente coloca até um tipo de roupa que a gente colocava antes, que não é isso que Deus quer. Mas não faz mal, vai para a casa do Senhor do jeito que você é, do jeito que você está. O Senhor falou: vinde como estás, como é, eu que vou te mudar, o Senhor que muda. É o Senhor que transforma a minha vida, que me faz assim: eu não vou colocar isso aqui, porque isso aqui não está agradando o coração de Deus, Ele está tocando no meu coração que não agrada. Então eu vou tirar e vou colocar algo que agrada a Ele, porque eu tenho que agradar a Ele. E Ele toca no meu coração para que eu possa agradar a Ele dessa forma. Então quem muda a gente é o Senhor. Então nessa semana, uma semana santa, uma semana maravilhosa, uma semana que você pode dedicar para o Senhor. Vamos dedicar essa semana todinha para Deus Todo-Poderoso, que deu o Filho dele para morrer na cruz, para voltar, para viver, para ressuscitar, porque Ele foi o único que ressuscitou. Então tira um tempinho da tua semana, todo dia um tempinho da tua semana, faz uma separação de algo que você gosta, um café. Senhor, hoje eu não vou tomar meu café de manhã, eu só vou tomar à tarde. Eu estou fazendo isso, meu Deus, para que Tu possa me encher mais de Ti, para que eu possa sentir o Teu Espírito, para que eu possa estar fortalecida. Porque se eu estiver fortalecida, Deus, eu vou seguir a minha vida cheia do Teu Espírito, eu vou estar protegida. Porque o Senhor nos protege, Ele põe anjo do Senhor em nós, para nos ajudar a seguir. Então, se você puder tirar o almoço, tirar a janta, tirar o lanche, seja o que for, tira, faz esse jejum. Não é para você ficar o dia inteiro sem comer, sem beber, não, uma coisinha. Hoje, por exemplo, eu tirei o meu almoço. Eu falei para o Senhor: eu não quero, hoje eu vou tirar o meu almoço, é um jejum que eu estou fazendo do meu almoço, eu não vou almoçar.
Porque esse almoço para mim, Deus, é um sacrifício? É um sacrifício, eu estou com fome, mas é um sacrifício porque eu quero me encher mais do Senhor, eu preciso mais da Tua presença, eu preciso me encher mais do Espírito Santo, porque problema a gente tem, todo mundo tem. Mas quando a gente coloca no pé da cruz, é Ele que resolve, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ampara, é Ele que nos coloca de pé. Porque às vezes a gente levanta um dia, a gente levanta inútil, um dia a gente levanta se sentindo inútil, um dia a gente se levanta se sentindo desagradável, feia. Tudo isso acontece com nós que somos mulheres. Os homens já são mais difíceis a sentir isso. Tem dia que a gente sente mais a depressão, a gente se sente mais chorona. Tudo isso a gente sente. Então, quando a gente faz um esforço de ler uma palavra de Deus, levanta, já lendo uma palavra de Deus, lê um salmo, uma oração, fazendo uma oração, pedindo proteção a Deus pela nossa vida, pela vida dos nossos parentes, dos nossos filhos, da nossa família. A gente se sente bem porque a gente se sente útil fazer tudo isso. Então, hoje a minha palavra para vocês é isso. Essa semana é uma semana santa, é uma semana sagrada, é uma semana abençoada. É uma semana em que a gente viu que Jesus Cristo é o amor da nossa vida. Então faça isso. Hoje eu só vim dar esse recadinho para vocês. Faça isso. Se dedica a Deus. Entrega para o Senhor. Faça alguma coisa para Deus. E eu profetizo em nome de Jesus na vida de vocês. Eu profetizo pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Pela essa morte de Cristo que vive. Ele reina. Ele está conosco, a nossa felicidade está em saber, em viver para Deus, em viver, saber que Jesus é o nosso Salvador, é o Deus da nossa vida, é Ele que nos sustenta. A gente pode viver de medicamento, a gente pode viver de tudo, mas a gente não vive sem esse alimento que é o Espírito Santo. A gente é alma, é corpo, é carne, é espírito. E como é que está o nosso corpo? Lindo e maravilhoso. Como é que está a nossa saúde? Está boa, em meio de tudo, entre parentes, está boa. E o nosso espírito? Está como? Eu preciso fortalecer meu espírito para que eu possa ficar de pé. Se eu não tiver um espírito forte em mim, eu vou ficar fraca, eu vou ficar doente, eu vou ficar mole. Aí às vezes a pessoa fala, não, isso é da menopausa. Tem coisas que não são da menopausa, a gente está tratando. Tem coisas que é espiritual. Tem coisas que é você que precisa buscar para você. Você precisa buscar para você estar bem. Você tem que orar por você. A gente ora por todo mundo, esquece de orar por nós. Mas a gente tem que orar por nós, pedir, Senhor, me dê força, me alimenta nessa fé, para que eu possa fazer pelos outros. Porque senão eu não faço. Você não faz, você vai ficar caída. Teu espírito vai ficar morto, teu espírito não pode morrer, teu espírito tem que estar vivo. E a gente tem que viver o nosso espírito. O nosso espírito é o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está em nós. E se nós não tivermos essa fé, essa determinação de que o Senhor é por nós, e aí? Quem será? Quem será? A palavra de Deus diz, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Realmente, maior é o que está em mim e o que está em mim. Está vivo? O Espírito do Senhor está vivo em mim? Então não adianta, o mundo pode falar o que for. Mas maior é o Espírito do Senhor em mim. Então eu só passei aqui para isso. E eu quero desejar para vocês uma Semana Santa abençoada. Uma semana com muita saúde, uma semana com paz, com fé. Pega no Senhor mesmo. Vamos viver essa semana na fé, orando, buscando. Eu talvez venha fazer outros vídeos esses dias. Eu estou com uns tempinhos aí. Estou pouco sem tempo. Mas eu estava até agora, eu estava orando. E Deus tocou no meu coração. Faz esse vídeo. Fala para as tuas mulheres. Fala isso, fala de mim. E eu vim falar para vocês hoje de Jesus, de Deus Todo-Poderoso. Eu não vim falar de menopausa, eu vim falar do Senhor, da vida espiritual que a gente precisa. Então eu desejo para vocês uma fé muito grande. Eu vou estar orando essa semana toda por todas nós, para que Deus possa nos fortalecer, nos levantar como mulheres vitoriosas. Nós somos mulheres vitoriosas. O Senhor nos fez para ser vitoriosa. E você, mulher, que está aí para baixo, triste, recebe uma unção sobrenatural, uma unção renovada do Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida que o Espírito do Senhor vai entrar de forma sobrenatural essa semana na tua vida, te levantando, te fazendo ser mulher de Deus. Leia a Bíblia, leia uma palavra, leia Salmos.
Qualquer salmos que você lê é oração, leia e busca no Senhor. Agradeça. Agradeça sempre o Senhor pela nossa vida, independente de como nós estamos, nós temos que agradecer. Então agradeça o Senhor por tudo e busca no Senhor. Um beijo bem grande no coração de vocês. Eu abençoo todas vocês. Eu abençoo de forma sobrenatural, que o Senhor traga uma unção diferente na vida de vocês. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a vida de todas vocês, mulheres, porque nós somos vencedoras. Independente de todo obstáculo que nós temos na nossa vida, nós somos vencedoras. Que o Senhor abençoe todas vocês. Beijo no coração de todas vocês. Amo todas vocês em Cristo Jesus.